a cruz de Jung, ela facilita muito para entender. Porque o que a gente tem? O que está oposto, o que está em oposição são funções cognitivas opostas. Você tem a intuição e a sensação, que são funções opostas, e o sentimento e o pensamento, que são opostos. O que acontece? Por que é uma cruz? Porque a gente tem um ego com uma função dominante e a gente tem uma função auxiliar, que é uma das asinhas. Por exemplo, eu sou um tipo intuitivo, meu tipo, supondo. Se eu tenho uma intuição dominante, então minha função auxiliar tem que ser sentimento ou pensamento. Aquelas asinhas ali. Saquei. Ou se meu tipo dominante é de sentimento, eu vou ter intuição ou sensação. Legal. Por que isso? Porque a psique, ela é dinâmica, precisa de equilíbrio. Como que uma pessoa vai viver só julgando as coisas, sem perceber? Como uma pessoa vai viver só percebendo as coisas sem conseguir determinar, nossa, isso é bom, ruim, isso aqui faz sentido ou não, tá certo ou não? Precisa ter o julgamento e precisa ter a percepção. Claro que existe sempre uma predominância. Então essa cruz mostra justamente isso. Apesar de ter uma predominância, elas estão relacionadas. Outro detalhe importante, o que está oposto é a sombra. Se eu sou um tipo intuitivo dominante, a sensação vai ser minha função inferior, minha sombra. Então, caramba, que legal. É toda a lógica. Então, justamente essa é a ideia da cruz de Jung. Te deixar ali, ó, sou um tipo pensamento, então eu posso ter intuição ou sensação auxiliar. E a minha função inferior vai ser sentimento. Cada uma dessas funções, que são as 4 funções, derivam em 2. Introvertida e extrovertida. Intuição introvertida, intuição extrovertida. Se a minha função dominante é introvertida, a minha auxiliar vai ser extrovertida. Por quê? Qual o sentido disso? Porque precisa ter equilíbrio na psique. Senão eu não seria neurótico. Vamos supor, se eu tô sempre só duvidando do externo, tendo 2 funções introvertidas, como que eu vou ter contato com o mundo? Se eu não consigo me movimentar pro objeto, se eu sempre tô assim, resistente a ele. Não, eu preciso ter um movimento de saída, que é o movimento extrovertido, e eu preciso ter um movimento de subjetivação, de processamento, que é o movimento introvertido. Então eu preciso ter um movimento duplo, apesar da predominância de um deles sempre, tá? Então é basicamente isso. Ah, eu sou um tipo de intuição extrovertida. Vou ter sentimento introvertido ou pensamento introvertido auxiliar. Tá. Maravilha. Basicamente, e se tu descer ali um pouquinho, na próxima, tem a estrutura da psique. Fica ainda mais fácil da gente entender essas 4 funções, tá? Então, essa é a psique. A gente tem uma grande divisão que é entre consciente e inconsciente, que é essa linha tracejada que divide. Acima é o que a gente tem acesso, consciência. Abaixo, inconsciente. Dentro da consciência, o ego é o centro. O centro regulador, aquilo que a gente sabe que eu gosto disso, eu sou aquilo, eu sou. A ideia de eu tá ali no ego. É uma ideia falsa, mas é uma ideia. Então, você tem uma função dominante nesse ego. Na sua sombra, é a sua oposição, é o epicentro do inconsciente. Mesma coisa. Tem uma forma autônoma de funcionar lá, tem seu próprio conteúdo autônomo e tá existindo lá. Vamos supor, ego com intuição introvertida, sombra, sensação extrovertida. E daí na função auxiliar, que ela tá ali para mediar, gerar um certo equilíbrio pro sujeito, ela vai estar mais próxima ali da linha divisória. Então ela não é complexo, né? É complexo. Ela não é tão apta. Ela nunca é tão predominante quanto. E daí você tem aquela outra função auxiliar que você percebe ali, aquela terceira função. Aquela ali tá abaixo. Alguns denominam função terciária, outros denominam ou segunda função auxiliar. Na teoria clássica é a segunda função auxiliar, que é como se a sombra tivesse um auxiliar também. A psique é um espelho. Então, a minha sombra tem outro potencial. O engraçado é que Jung fala que a sombra é a porta de entrada pro self. O self é aquele centro ali. A estrutura da psique junguiana, ela não é dividida só em camadas. Não. Ela não entende que a consciência e o inconsciente. Não, ela é uma integração. O self está no meio. Quer dizer que você tem que integrar o processo alquímico de juntar ego e sombra, transformando eles continuamente para você chegar a ser o que você é, de fato. Aquela coisa do vir a ser. Aquilo que Hegel chama de que a gente não é o que é agora, mas a gente é um eterno vir a ser, ou quem sabe um devir. A gente é sempre um processo que chega até uma conclusão. Esse é o processo de individuação. Tem aquelas 2 outras persona e cisígia. Persona é papel social. É a máscara do ego. Então, por exemplo, aqui eu posso ser extremamente gentil, parecer extrovertida, mas no fundo eu posso ter só aderido um papel para me adequar àquele momento. E, na verdade, aquilo não corresponde ao meu ego.
Posso usar só uma máscara. Exemplos de papéis sociais de persona. Mãe. A mãe, por exemplo, muitas vezes deixa de ser o que ela é para cumprir esse papel de mãe. Tem coisas que ela não vai falar pro filho, tem coisas que ela vai se restringir àquele papel para isso. No trabalho. As relações, no geral, são mediadas por persona. A persona é como a mão que eu encosto na árvore. Sim. Pra não me jogar direto nela. Uma máscara mesmo, né? A tradução é máscara pra persona. E tem um problema? A persona? Tipo assim, tem algum problema usar essas máscaras? Tem. Tem e não tem. Você tem 3 tipos de persona. Persona excessiva, que o sujeito se perde no papel social. Tem 2 tipos psicológicos que se perdem especialmente no papel social, que são o julgamento extrovertido. Sentimento e pensamento extrovertido se perdem na persona. Eles acham, por exemplo, eu acho que sou funcionário da empresa, eu acho que sou acadêmico, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou aquilo. E esquece de olhar para o resto da psique. Ele se prende, ele fica fixado naquele papel. E daí existe o segundo caso, que é a persona deficiente, que é o oposto, aquele que tu citou do teu pai. Não tem adaptação de persona. É um problema, gera problema pro sujeito. Porque ele não consegue se adaptar, às vezes, a um ambiente social. Não consegue se adaptar ao papel dele. Ele vai ser desbocado, às vezes, quando não deve. Ele vai chegar num ambiente que pode ser inconveniente. Porque ele não entendeu que naquele ambiente ele tem um papel que delimita ele. E isso tem pontos positivos, mas tem negativos quando é em excesso. Tu percebe que o problema é o excesso? Total, cara. O excesso de persona ou falta dela. Porque quando você tá só demonizando uma coisa ou se apaixonando por ela, você perde a noção. É o que eu gostaria de chamar de patos. O patos, que é a paixão. Paixão vem de sofrimento também. A paixão, ela pode ser... O patos pode ir tanto para sofrimento quanto para paixão. E é justamente isso que acontece. Ou eu me apaixono pelo objeto e pelo meu papel social extenso, de maneira que eu não sei mais nem quem eu sou aquele papel, ou eu sofro por aquele papel, não consigo me adaptar a ele. Ai, como assim? Eu tenho que ser o acadêmico, eu não consigo ficar nessa empresa porque eles pedem pra eu usar essa roupa, ela é totalmente contra a minha identidade, não. Como poderia acontecer com um sujeito que tem uma deficiência de persona e não consegue se adaptar, muitas vezes. Caramba, cara. E tem um terceiro caso, né? Que teoricamente seria uma conciliação. A persona tem um papel. E ela não pode ser negligenciada totalmente. E não pode também ocupar a totalidade do que é a psique. Mas é legal isso. Porque quando eu comecei a buscar entender sobre esses assuntos aí, pra tentar me entender melhor, no início eu me culpava muito por perceber que eu colocava algumas máscaras dependendo da situação. E eu ficava tentando encontrar, como é que eu faço pra ser mais autêntico, entre aspas. E não era esse o caminho, cara. O caminho foi entender, cara, eu consigo ser ainda autêntico, ser eu nas situações, sem me sentir culpado por, às vezes, me adaptar ou mudar um pouquinho quando eu tô, sei lá, com meus pais, ou com meus amigos, ou no trabalho, ou com um cliente, alguma coisa do tipo, né? Não, é ótimo isso, porque tu automaticamente foi pro caminho de individuação. Foi entendendo que não era um extremo. Não é dizer, não tem um papel social, o que é isso? Porque é isso que o ego faz. Então a pessoa vai dizer, não, cara, não se adapta a isso. Seja contra o sistema. Não, o que é isso? Vamos lá pra individualidade, vamos buscar seu próprio senso identitário. E esquecem que existe um objeto, uma coisa externa, uma sociedade, que é importante. A gente vive numa civilização. E o oposto também acontece. Não, o que é isso aí? Vamos lá, produção, vamos lá, objetividade, construção, esse papel. Você não pode sair disso. Não, você é um funcionário da empresa, você não pode fazer tal coisa, você não pode sair sem o guarda-pó da empresa. Ou você é mãe, você não pode fazer X ou Y. O papel, ele pode tanto deixar uma pessoa cativa, quanto gerar um sofrimento por inadaptação. Nossa, muito legal isso, cara. Muito, muito legal. E daí, a ideia é, através da análise, a gente consegue identificar que, por exemplo, há uma falta nessa persona. E que esse sujeito ele vai ter oportunidade de observar. Tá, ok, o objeto não é tão meu inimigo assim, o papel social não é tão ruim, mas talvez eu demonize ele porque eu não consiga me adaptar. Então, na terapia, na análise, a gente dá os recursos a gente trabalha para que a pessoa consiga, então, desenvolver formas de se portar, às vezes, no ambiente. Não como uma fórmula,